Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Casos de maus tratos de animais chocam a população. As penas para esse tipo de crime são consideradas leves e, mesmo assim, quase ninguém é punido. E veja também nesta edição. Nome do presidente do Senado, Renan Calheiros, é novamente envolvido no esquema do doleiro Alberto Iosef. Um mês após a queda do jato do candidato Eduardo Campos, surge uma proposta de indenização aos donos dos imóveis atingidos. Sessão de cinema à noite em cemitério de São Paulo é criticada por familiares de pessoas sepultadas no local. O atleta paralímpico sul-africano Oscar Pistorius é condenado pelo assassinato não intencional da namorada e aguarda o anúncio da pena. Nossa correspondente nos Estados Unidos traz as novidades do iPhone. O que faz do iPhone 6 melhor do que a versão anterior é a possibilidade do aparelho substituir os cartões de crédito e débito. E nossa bancada tem a presença do historiador e professor da Unicamp, Leandro Carnal. E temos também uma estreia do jornalista Wilson Moerdaui. Você pode participar com perguntas através do WhatsApp, o número está aí na sua tela, e também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. Um atirador pratica pontaria em cachorros. Uma adolescente joga uma gata de cima de um prédio. Casos que chocam a população e levam a refletir sobre os maus tratos aos animais. A casa abandonada na zona leste de São Paulo servia de moradia para dezenas de gatos. Quando a proprietária quis demolir o imóvel, protetores de animais negociaram a retirada dos bichanos. Mas as obras começaram no dia seguinte ao acordo. Os ativistas voltaram ao local depois que um vizinho avisou que as escavadeiras já estavam funcionando. Garantiram que não ia ter demolição. Como vocês veem, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha. Cadê os gatos? Pelo menos 35 gatos e um cão foram resgatados. 2 filhotes foram encontrados mortos. Alguns animais com fraturas foram internados em um hospital veterinário. Os outros bichos foram levados para diversas ONGs e vão ser encaminhados para adoção. Na Grande São Paulo, uma adolescente de 13 anos provocou revolta depois de publicar um vídeo em que aparece jogando o gato de estimação pela janela do apartamento no 14º andar. Vai, Alice. Tchau. Vai, Alice. Tchau. Sai. Depois de sofrer ameaças, a adolescente excluiu o perfil que mantinha em uma rede social. No Paraná, a Polícia Civil de Cascavel investiga o caso de um homem que aparece em um vídeo atirando contra um cachorro de rua. Mundo afora, também existem casos chocantes. Uma ONG ambiental oferece $15 mil para quem localizar este homem que aparece chutando um esquilo nos precipícios do Grand Canyon. Os animais de estimação cada vez ganham um papel mais central na vida das pessoas. E várias pessoas, então, começam a fazer movimentos que têm uma grande adesão, porque as pessoas estão preocupadas com a saúde desses animais. Maltratar animais é crime. A pena prevista no Brasil é de 3 meses a 1 ano de prisão e multa. É muito barato maltratar um animal no nosso país, né? Se vão 2, 3 anos até ela ser julgada e mesmo que ela seja condenada, ela vai pagar a cesta básica ou trabalho voluntário. Carnal, a compaixão aos animais está ligada à bondade das pessoas, à bondade do caráter das pessoas? Bom, se ela estiver, é sinal de que nós, em nossa humanidade, não tem bondade nem caráter. Nós atiramos crianças pelas janelas e atiramos gatos também pelas janelas. Nós somos cruéis entre nós, somos cruéis com animais. Somos cruéis diretamente, como aparece nessa reportagem, e também somos cruéis quando executamos animais para obter carne ou couro de forma desnecessariamente cruel. Na verdade, a humanidade é cruel entre si e também com os animais. Agora, Wilson, boa noite. O mundo moderno, cada vez as pessoas se isolam, né? E esse isolamento propicia você buscar um bicho de estimação para se relacionar, né? Claro. Para humanizar. Mas parece que essa relação não está muito bem hoje. Essa relação não está dando certo nos dias atuais, né? Mas cá para nós, que relações estão dando certo, né? O Carnal falou uma coisa muito procedente. Nós somos muito cruéis, inclusive com seres humanos. Aliás, a propósito disso, a ONU tem a Declaração dos Direitos dos Animais, né? E eu já li, são 10 mandamentos ali, e o 6º deles fala que você não pode infligir dor
aos animais ao fazer experiências científicas. Isso nos remete para aquele caso dos beagles que foram libertados subitamente, com uma invasão nos laboratórios, e várias pesquisas se perderam em função dessa reação, supostamente de proteção aos animais. Na verdade, um certo exagero que acaba provocando danos às pesquisas e danos aos seres humanos no final das contas. Na reportagem, alguém diz ali que a pena é de 3 meses a 1 ano de detenção por maus tratos. Mas, na verdade, quando há morte do animal, as penas são muito aumentadas. E eu só queria rapidamente te lembrar de um caso folclórico de um governador do Amazonas, um personagem folclórico da política, não vou nem dizer o nome, mas ele costumava dizer, isso em público inclusive, isso para mostrar como é a impunidade da violência entre os homens, diferentemente da violência contra os animais. Ele dizia o seguinte: se você estiver caçando jacarés na floresta amazônica, e estiver apontando uma arma para um jacaré e aparecer um guarda florestal, você dá um tiro no guarda florestal, porque a sua possibilidade de sair impune é muito maior se você matar o guarda do que se você matar o jacaré. Karnal, aqui o Gabriel P. Karnal, nos fale sobre a violência inata dos seres humanos. Existem 3 posturas tradicionais em filosofia sobre o ser humano. A de Thomas Hobbes, que diz que somos maus por natureza, a de Locke, que diz que somos neutros em relação a isso, somos tábula rasa, e a de Rousseau, que acha que nós somos bons, a sociedade é que nos corrompe. A prática humana é muito cruel. Ela não é cruel quando estamos em situações normais de temperatura e pressão, mas quando nos submetemos à fome, quando nos submetemos à guerra, quando nos submetemos ao risco, acontece um aumento exponencial desta crueldade humana. A cada minuto são vendidos 100 smartphones no Brasil. A pesquisa é da International Data Corporation, que aponta um aumento de 22% nas vendas desses aparelhos no país este ano. E a corrida aos smartphones deve crescer com o lançamento dos novos modelos de iPhone, como mostra a correspondente do Jornal da Cultura, Laís Duarte. 3 dias depois do lançamento, as pré-vendas dos iPhone 6 e iPhone 6 Plus estão esgotadas. Foram tantos acessos que o site da Apple ficou 2 horas e meia fora do ar. Hoje, não há mais fila na porta das lojas, como no início da semana, mas o movimento ainda impressiona. Fauci veio de El Salvador, conseguiu comprar o novo iPhone, mas vai ter que esperar a encomenda em casa, até o mês que vem. Até dentro de 4 semanas. Os novos modelos são mais finos, com telas maiores, baterias que duram mais e um sensor de câmera com foco rápido. Mesmo com tantas novidades, o que faz do iPhone 6 melhor do que a versão anterior é a possibilidade do aparelho substituir os cartões de crédito e débito. A ideia é acabar com a burocracia e com o tempo que a pessoa gasta para abrir a bolsa, encontrar a carteira, retirar o cartão, a identidade ou o passaporte e fazer a compra. Mas a grande dúvida do consumidor ainda é a segurança do novo sistema. O lançamento acontece 1 semana depois da invasão e do roubo de fotos íntimas de atrizes de Hollywood no aplicativo da Apple. Os novos aparelhos têm uma tecnologia que funciona como um sinal de rádio entre o aparelho e um receptor próximo. Ainda um sistema que impede a cópia dos dados e outro que lê a digital do proprietário. Ainda não há previsão de quando os lançamentos vão chegar ao Brasil, mas a expectativa do mercado é grande. O país é um dos maiores consumidores de smartphones do mundo. A cada minuto, cerca de 100 aparelhos são vendidos. Wilson, essa tecnologia dos smartphones, de você comprar com aparelho, com telefone, né, é segura? Não. Não é segura como... A maioria das tecnologias de transações financeiras não é segura, não é totalmente segura. Mas essa é uma tecnologia que se chama NFC, de Near Field Communication, em que você vai poder aproximar o seu celular de um aparelho que também tem o chip dotado dessa capacidade, e você vai transmitir informações. Então, você vai poder
fazer pagamentos, você vai poder armazenar ali informações. Por exemplo, um fabricante de automóveis coreano armazena as informações no smartphone do carro. Então, você pode ligar o carro e dar todas as informações de que você precisa para navegar com o carro, para dirigir o carro, estão ali. Para transformar essa tecnologia e transformar o celular numa carteira eletrônica, isso exige a mesma tecnologia embutida, quer dizer, o mesmo chip faz isso, mas obviamente que a segurança não é a mesma ainda, não tem a mesma proteção essas operações que tem as operações já de internet banking, as coisas mais convencionais. Inclusive, essa tecnologia já existe há 4 anos. Isso é uma coisa interessante para a gente comentar em relação a esse lançamento do iPhone 6. A Apple, pela primeira vez, todos vocês, como todos nós, temos a sensação de que a Apple é pioneira e faz tudo sempre na frente de todo mundo. Na verdade, essa tecnologia existe há 4 anos. A Apple é que embutiu essa tecnologia agora no iPhone, da mesma forma que a Apple resolveu ampliar as telas dos smartphones, dos iPhones, coisa que o Steve Jobs odiava. Ele dizia que jamais ia fazer. Ele, aliás, deve estar se revirando no túmulo, porque, além disso, a Apple lançou um relógio inteligente, também atrasada. Ela lançou porque os concorrentes como Sony, LG, Samsung já têm esse relógio inteligente há mais de um ano. Inclusive, a Samsung já lançou 6 modelos diferentes. E a Apple só apresentou esse relógio inteligente porque os concorrentes já lançaram e lançou, inclusive, um modelo que só vai sair em 2015 e muito deficiente em comparação com os outros, porque ele depende do iPhone para funcionar. A Apple é boa de marketing, né? O canal Flávio Facchinetti está perguntando aqui para você, bem provocativo, o que vende mais smartphones, a utilidade ou a vaidade? Acho que as duas coisas, mas nós conseguimos, através dos smartphones, 2 coisas que são muito tentadoras ao ser humano: controlar e ser controlados. Os smartphones proporcionam essas 2 coisas. Eu posso ter a sensação que eu controlo e ser controlado, que também dá muito prazer às pessoas. A seguir, Procurador-Geral da República quer impedir depoimento de Paulo Roberto Costa na CPI da Petrobras e uma sessão de filme de terror num dos cemitérios mais tradicionais de São Paulo. Vereador de São Paulo, saúde e doença não pode esperar. Tem que ter voz, defesa e atitude. Peço seu voto 1444. Terezinha.
polícia prendeu 2 suspeitos de participação na morte do comandante da UPP Nova Brasília, no complexo do Alemão, zona norte do Rio de Janeiro. Um deles estava escondido num terreno invadido. Moradores tentaram fechar uma avenida para impedir a prisão, mas foram contidos. O outro suspeito, que foi visto jogando um artefato contra uma viatura antes da morte do comandante, foi detido de madrugada. As buscas por outros envolvidos continuam. A Prefeitura de São Paulo liberou as faixas exclusivas de ônibus para os taxistas. Eles vão poder parar para embarcar e desembarcar passageiros, exceto nos horários de pico. O Tribunal Superior Eleitoral manteve a cassação da candidatura de José Roberto Arruda ao governo do Distrito Federal, condenado por improbidade administrativa por envolvimento com o mensalão do DEM. Os advogados dele já entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal. Caso o recurso não seja aceito, toda a chapa será anulada. Os candidatos podem ser substituídos até segunda-feira. A economia brasileira começou o terceiro trimestre do ano com crescimento. Segundo o Banco Central, o Produto Interno Bruto registrou alta de 1,5% em julho. É a maior expansão dos últimos 6 anos. No acumulado dos últimos 12 meses, a prévia do PIB está em 1,14%. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, é contrário à ida do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, à CPI mista que investiga a estatal. O depoimento de Costa está marcado para a próxima quarta-feira, mas ainda depende de autorização do Supremo Tribunal Federal. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, acredita que a ida do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, à CPI mista, pode comprometer o acordo de delação premiada, feito entre o ex-executivo e o Ministério Público. O depoimento também prejudicaria a Operação Lava Jato, que investiga Paulo Roberto Costa e o doleiro Alberto Iosef por lavagem de dinheiro. Costa está preso desde março. Ele aceitou colaborar com a Justiça na expectativa de reduzir a pena. Até agora, o ex-diretor da Petrobras denunciou senadores, deputados federais, ministros e 3 governadores por suposta participação no esquema de propina da estatal. Em depoimento à Polícia Federal, uma das testemunhas-chave da Operação Lava Jato, a contadora Meire Posa, disse que 5 dias antes de ser preso, Alberto Iosef se reuniu com o ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB. O doleiro queria apoio político para receber dos fundos de pensão dos Correios e da Caixa Econômica Federal 50 milhões de reais, que deveriam ser depositados na conta de uma de suas empresas. O deputado André Vargas, antes filiado ao PT e agora sem partido, também teria ajudado no negócio. O acordo renderia uma comissão de 10% aos corretores, que seriam responsáveis por levar o dinheiro aos partidos. Com a prisão de Iosef, o depósito não foi concluído. Renan e Vargas negam a denúncia. Bom, a autorização aí, Wilson, depende do ministro Teori Zavascki, que acabou de liberar Paulo Roberto Costa para prestar depoimento na CPI mista. Agora, isso é um risco, né? Porque pode cair por terra a delação premiada, que exige o sigilo, e pode ser um uso político nesse momento, não? Isso acho que é o menor dos problemas. Num primeiro momento, eu achei também que, obviamente, que o ministro teria que liberar, até porque, se você lembrar, o Fernandinho Beiramar saiu do presídio de segurança máxima, foi algemado para prestar depoimento numa CPI. Por que o Paulo Roberto Costa não poderia? Depois eu entendi que realmente ele tornar públicas as delações dele, isso podia comprometer as investigações. Bom, o ministro já resolveu que tá liberado. O uso político vai ser feito de qualquer jeito, ele depondo na CPI ou na Polícia Federal, onde for, e é justo que isso aconteça, porque ele está denunciando um descalabro. E acho que o Karnal pode falar um pouco do Instituto da Delação Premiada, que a gente acha que surgiu nos Estados Unidos, no combate à máfia, lá nos anos 60, mas, na verdade, é um instituto criado no século XVIII. Na Inglaterra já existia esse Instituto da Delação Premiada. Claro, nos anos 60, os Estados Unidos conseguiram desbaratar os grupos mafiosos usando esse princípio. E depois a Itália copiou e também se deu muito bem com isso. Karnal, delação premiada. A democracia está transmitindo às pessoas a sensação que nós temos hoje
mais corrupção do que no passado. Na verdade, nós temos hoje mais investigação do que no passado. Criada em 53, a Petrobras é uma empresa fundamental no desenvolvimento e na história do Brasil. Detectar esses bolsões ou esses sistemas dentro das estatais é uma questão que se arrasta há muito tempo e na nossa transparência democrática, cada vez um esforço maior, tudo isso vai transmitir a sensação de que nós estamos agora num mar de lama, quando, na verdade, estamos agora, pela primeira vez, sistematicamente investigando as coisas. Tem uma questão que eu acho perigosa, que é a banalização desse processo da delação premiada. E porque isso pode ser uma reação à leniência, à falta de preparo de quem investiga. Então, na preguiça, na incompetência de quem investiga, é muito mais fácil você oferecer delação premiada. É um perigo. Um dos cemitérios mais tradicionais de São Paulo vai abrir amanhã à noite para receber uma sessão especial de cinema. Vai exibir 3 filmes de terror, mas nem todos gostaram da ideia. Para alguns, o cemitério é um lugar de saudade e tristeza. Para outros, é sombrio e assustador. Mas em muitas cidades do mundo, eles viraram ponto turístico. O cemitério da Recoleta, em Buenos Aires, é parada obrigatória para quem quer conhecer o túmulo de Evita Peron. Em Paris, o Père Lachaise, onde estão personalidades como Jim Morrison e Oscar Wilde, também vivem lotados. Essa cultura começa a chegar ao país. O cemitério mais antigo de Belo Horizonte recebe, uma vez por mês, visitas guiadas. Em São Paulo, a prefeitura criou o Cinetério, uma sessão de filmes de terror dentro do tradicional Cemitério da Consolação. Esse patrimônio histórico ele precisa ser valorizado e apresentado à população que muitas vezes desconhece que há essa riqueza nos cemitérios. Na programação deste sábado, 3 clássicos brasileiros: Ninfas Diabólicas, de John Doe, Excitação, de Jan Garrett e As 7 Vampiras, de Ivan Cardoso. 250 cadeiras serão colocadas neste corredor. Os filmes vão ser projetados num telão que será instalado ali na entrada da capela. Durante a maratona, que começa às 11 da noite, o acesso aos túmulos será fechado com grades e a segurança reforçada. A mostra divide opiniões. Acho que vai dar um medo, vai dar um baita de um medo. Acho que vai ficar legal. Não. Eu adoro filmes de terror e de suspense. Mas no cemitério, deixa os mortos lá quietinhos, né? Quem tem parentes enterrados no cemitério critica a iniciativa. O engenheiro Marcos Ambrogi, que tem 6 jazigos, diz que a segurança e o cuidado do local deveriam ser prioridades. Eu acho um horror. Se eles acham que isso é a integração do cemitério com a cidade, certo? É um conceito absolutamente errado. Isso é um terror, né? O que a bancada acha aqui dessa questão? Eu acho bizarro. Quer saber o nome disso? É oportunismo. Você vai me dizer que um filme chamado Ninfas Diabólicas, Excitação, As 7 Vampiras... Isso não é filme de terror, isso é um filme de baixíssima qualidade e os caras estão aproveitando, é um puro oportunismo. Estão aproveitando para causar impacto, para ter repercussão, para ter audiência para esses filmes lamentáveis, né? É puro oportunismo. Karnal, o que você acha disso, Karnal? Existe um problema nosso com a morte, com os espaços de morte. Acho que os cemitérios são violados e são saqueados e são roubados sem ou com sessão de cinema, mas numa questão ética em que há 2 grupos, sendo um deles contrário a isso, lembrando que cemitério para a Igreja Católica como este é um solo sagrado e para muitos daqueles familiares é um espaço de memória e de dor. Num embate ético, você não pode ignorar o fato de que um dos lados se sente ofendido. É um absurdo você passar por cima disso. Eu estou chamando atenção para o nome, para o título dos filmes, mas ainda que fossem filmes de terror clássicos, não tem cabimento fazer. É um desrespeito em quem acredita na liturgia, no ritual de estarem ali os mortos. Não tem o menor cabimento isso. Daqui a pouco, os novos números do Ibope na corrida pela presidência da República e os moradores de Santos que ainda não puderam voltar para casa, um mês depois do acidente com o avião que matou Eduardo Campos. Honestidade. Não é isso que a gente sempre quis de um político? Eduardo
pessoas, entre elas o candidato Eduardo Campos, completa um mês amanhã. Moradores dos imóveis atingidos pelo jato Cessna, na cidade de Santos, ainda sofrem com a falta de informações sobre o pagamento de indenizações. Alguns telhados foram reconstruídos, outros ainda estão cobertos com lonas. Muros provisórios foram erguidos onde o jatinho caiu, para dividir a área de cada proprietário. A orientação é tentar fazer o que der e aguardar a indenização. Ontem, a prefeitura liberou as obras de reconstrução dessa academia, mas o dono não tem dinheiro. Não tem nenhum dado sobre quem é realmente o responsável, entende? Se é partido, se é o grupo, se é a seguradora do avião, quem é. Nada foi identificado até o momento. Wanda mora com os pais numa parte da casa que não foi atingida. Estamos aguardando o laudo do engenheiro estrutural, né, para ter essa decisão final. O Anthony nem consegue trabalhar por causa das queimaduras em uma das mãos e depende dos amigos para sobreviver. Está vindo muita ajuda, né? De amigos, parentes, amigo do amigo, gente que a gente nem conhece, está ajudando. Mas quem a gente realmente espera uma posição, nem para falar, oi, como é que você está? As vítimas do acidente receberam uma proposta de indenização feita pelos últimos compradores do avião. Os advogados dos empresários pernambucanos João Lira e Apolo Santana Vieira têm procurado famílias de Santos para tentar acordos extrajudiciais. Karnal, é um problema da própria justiça, demora demais, né, julgar esses casos ou pelo menos se chegar a uma conclusão sobre quem deve pagar esses prejuízos, né? É um problema que vai se arrastar por bastante tempo. Estamos num momento emocional também de eleição. A morte muda o quadro político, Getúlio em 54, o candidato Campos em 2014 e até chegar a uma apuração, Tancredo em 1985, 21 de abril, até chegarmos ao fim deste processo, provavelmente os netos desses proprietários estarão discutindo essa questão. É uma situação terrível. A apuração, a gente entende que não é simples e a justiça a gente conhece, sabe que é lenta também. Então, quando as responsabilidades forem apuradas, a justiça ainda vai levar um tempão para definir as indenizações. Mas, de toda forma, eu acho que esse acidente, na verdade, a queda do avião, na verdade, foram 3 acidentes diferentes. Um que provocou a morte do Eduardo Campos e dos tripulantes, outro que provocou esses danos todos que a gente viu, ferimentos e tal, e os danos nas casas, e uma explosão, um tsunami na eleição, que a gente viu imediatamente. A primeira reação mais forte ao acidente foram as primeiras pesquisas que inverteram totalmente a lógica e tem tido até agora repercussão na eleição de daqui a um mês. Isso, sem dúvida, agora está se cristalizando esse impacto, mas as pesquisas que a gente tem visto e que estão sendo anunciadas agora mostram que já há uma certa acomodação, mas o impacto causado já causou os danos e o principal atingido pela queda do avião em termos eleitorais foi o Aécio Neves, sem dúvida. Nova pesquisa Ibope mostra a recuperação da candidata Dilma Rousseff. Ela e Marina Silva estão em empate técnico na simulação do segundo turno. Na pesquisa divulgada em 3 de setembro, Dilma Rousseff do PT tinha 37% das intenções de voto. Agora tem 39%. Marina Silva do PSB estava com 33% e oscilou para 31%. O candidato do PSDB, Aécio Neves, manteve os 15%. O pastor Everaldo, do PSC, continua com 1%. Os demais candidatos somam 1%. Votos brancos e nulos passaram de 7% para 8%. Não sabem ou não responderam, 5%. O Ibope fez simulações do segundo turno. Marina Silva tinha 46% no início de setembro e caiu para 43% agora. A presidente Dilma subiu de 39% para 42%. As duas estão empatadas dentro da margem de erro. Entre Dilma e Aécio Neves, a presidente passou de 47% para 48% e o tucano oscilou de 34% para 33%. Pela primeira vez, o Ibope simulou a disputa entre Marina e Aécio Neves. A candidata do PSB venceria por 51% a 27%. Foram ouvidos 2.002 eleitores em 144 municípios de todo o país entre os dias 5 e 8 deste mês.
Daqui a pouco, o governo do Chile quer derrubar a lei da anistia e Milton Nascimento volta aos palcos 3 semanas depois de passar mal durante um show. Doutora Lígia Bonetti Prestes, pela dignidade humana. Para funcionar o que já existe, Oportunidade única de desenvolvimento. É isso que você quer para o futuro do Brasil? Coligação com a força do povo. Entraram em vigor hoje as novas sanções comerciais e econômicas contra a Rússia, impostas pela União Europeia e pelos Estados Unidos. As medidas atingem o financiamento de empresas ligadas ao setor de energia e defesa e congelam os bens de 24 pessoas. Já são 119 políticos e executivos, incluindo separatistas, na lista negra. O objetivo é manter a pressão sobre Moscou, acusado de apoiar militarmente os rebeldes no leste da Ucrânia. A Rússia acusou o Ocidente de querer prejudicar os esforços de paz. Prometeu bloquear bens de consumo europeus e americanos. Cerca de 30 mil combatentes integram o grupo Estado Islâmico no Iraque. Pelo menos um terço pode ser guerrilheiros estrangeiros. Os dados são da CIA, a agência de inteligência dos Estados Unidos. Há 2 dias, a Casa Branca anunciou uma coalizão internacional com o apoio da Europa e de países árabes para enfrentar os extremistas no Iraque e na Síria. Hoje, o secretário de Estado, John Kerry, visitou a Turquia em busca de apoio para a aliança militar. O Tribunal Sul-Africano condenou Oscar Pistorius por homicídio culposo quando não há intenção de matar. O maior atleta paralímpico atirou na namorada Reeva Steenkamp dentro de casa. A sentença, que será anunciada no mês que vem, pode ser a prestação de trabalho comunitário, pagamento de fiança ou ainda até 15 anos de prisão. O governo do Chile quer derrubar a lei da anistia, que impede processos contra militares que cometeram violações de direitos humanos nos anos 70. O anúncio foi feito pela presidente Michelle Bachelet depois de uma semana de atentados com bombas caseiras e de protestos contra os 41 anos do golpe de Estado no país. A medida era uma promessa de campanha da presidente, que foi torturada e exilada durante a ditadura de Augusto Pinochet, que durou de 1973 a 1990. Estimam-se que 3 mil pessoas foram sequestradas e mortas durante o regime.
Na semana que vem, a Escócia vai definir num referendo se continua ou não na parte do Reino Unido. Se continua ou não parte do Reino Unido, desculpa. Uma pesquisa realizada hoje apontou que o não à independência está liderando as intenções de voto. A emancipação da Escócia é o tema de hoje do cartunista Paulo Caruso. Karnal, Escócia fora do Reino Unido é um problema, um grande problema, né? Para a Inglaterra em particular, porque grande parte das reservas de gás e de petróleo do Mar do Norte estão em área das Ilhas Novas Hébridas ou da costa da Escócia, né? Dentro do Reino Unido é uma perda de prestígio para esta união de 4 países. Para a Rainha Elizabeth II da Inglaterra, primeira da Escócia, ela continua sendo chefe de Estado, como ela é da Commonwealth inteira, né? O nacionalismo como uma força viva no século XXI, separando a Bélgica, separando o Canadá e separando a Escócia, mostra que esse sentimento do século XIX continua muito importante, muito decisivo para as pessoas ainda. O surpreendente é que a pesquisa mostra que os escoceses não querem a separação, né? Está ligeiramente à frente, né? É surpreendente, porque com todas essas condições, a Inglaterra ia ficar com os primos pobres da Commonwealth, né? A gente não sabe o que foi ofertado e oferecido nesse momento agora, porque antes estava o contrário, né? Pois é. Bom, senhores, Wilson Moerdal, boa noite, obrigado pela participação. Leandro Carnal, muito obrigado pela participação e pela aula de história. E o nosso boa noite especial de hoje vai para o cantor e compositor Milton Nascimento. Ele volta aos palcos nesta sexta-feira no Rio de Janeiro, 3 semanas depois do mal-estar que interrompeu uma apresentação em São Paulo. O cantor, de 71 anos, disse que foi a primeira vez que isso aconteceu em mais de 50 anos de carreira e que ficou emocionado com o apoio do público. Não perca amanhã às 9h20 da noite o Jornal da Cultura, edição de sábado. Um ótimo fim de semana para você. Com a roupa encharcada, alma repleta de show, o artista tem de ir aonde o povo está. Se foi assim, assim será.